A Associação MP Pró Sociedade, entidade que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, divulgou uma nota pública sobre a liberdade de reunião e manifestação dos cidadãos comuns. Na nota, os promotores e procuradores sugerem refrescar a memória de setores autoritários que tentam criar narrativas para criminalizar manifestações sociais e reduzir os cidadãos a meros pagadores de impostos subservientes aos donos do poder, lembrando a esses setores que liberdade de expressão e de manifestação são direitos humanos. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota pública. Liberdade de reunião e manifestação consubstanciam direitos humanos. Para refrescar a memória de setores autoritários que tentam criar narrativas para criminalizar manifestações sociais e reduzir os cidadãos a meros pagadores de impostos subservientes aos donos do poder, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e a Constituição Federal de 1988, dentre outras declarações de direitos, consagram a liberdade de expressão e de manifestação. Liberdade de expressão e de manifestação consistem essencialmente em vocalizar o que pode causar desagrado a grupos poderosos e a autoridades. Se fosse para expressar apenas o que não os incomoda, nem precisaria ser garantida por essas declarações, pois nunca foi proibido agradar os poderosos. Assim sendo, não cabe à imprensa, nem a acadêmicos, nem a quaisquer autoridades censurar previamente os cidadãos, que só podem ser punidos em função de suas manifestações após e se concretamente praticarem crimes. O MP Pró Sociedade repudia ainda os ataques que esses direitos vêm sofrendo ao longo dos anos por meio da espiral do silêncio, do politicamente correto, da censura e das verdadeiras fake news, aquelas que são divulgadas por jornalistas e veículos de imprensa contra a verdade. Associação MP Pró Sociedade. Então fica difícil realmente trabalhar dessa maneira, mas a gente vai fazer a nossa parte. O recado para a imprensa: não vou desistir, vou buscar fazer tudo aquilo que eu falei durante a campanha e falei que passa, e 90% do que eu quero passa pelo parlamento, sempre falei. Agora o parlamento nosso tem seus problemas, tá? Eu não vou criticar o parlamento, não vou criticar o parlamento. Assim como eu não critico decisões do Supremo Tribunal Federal, respeito os poderes. Agora, nós temos que insistir, persistir. O que eu gostaria do parlamento é: bote em pauta. Se a maioria falar que não, enterrou o projeto, não se fala mais no assunto. Agora, caducar a medida provisória, não botar em pauta, né? É triste isso aí. Eu fui parlamentar por 28 anos, não estou inventando nada e não estou ofendendo o parlamento brasileiro, muito pelo contrário. Eu quero o parlamento cada vez mais independente e atuante. A justiça também independente e atuante. O executivo também, nós somos independentes. Então não existe qualquer crítica a poderes. Agora, eu tenho que dar uma satisfação, porque na ponta da linha, o povo cobra muito mais de mim do que do legislativo ou do judiciário. Sei que o judiciário está à parte, né? Já não faz leis. O judiciário fica lá para, em havendo conflito, decidir se o projeto é inconstitucional ou não. Né? Está lá o judiciário à parte, né? E está lá nós e o legislativo. Eu tenho falado, né? Nós somos privilegiados. Eu, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, presidente de poder, nós somos privilegiados. O nosso entendimento, eu sempre busco isso e tenho certeza que nós estamos cada vez mais próximos de chegar a essa união, né? As nossas decisões ajudam o Brasil. E não podemos ficar como, infelizmente, né? Não os presidentes de poderes, que eu não vi nenhum presidente de poder falar sobre essa questão aí do dia 15, né? Que eu estaria estimulando um movimento contra o Congresso e contra o Judiciário. Não existe isso, tá? Não falaram porque não existe isso, tá? Agora, nós todos não podemos nos envenenar com essa mídia podre que nós temos aí, em grande parte podre que nós temos aí. Vai ter manchete amanhã, né? Chamou a imprensa de podre. Agora, podre é elogio para quem faz esse tipo de matéria. Eu tenho mostrado aqui o tempo todo mentindo. Se eu fizesse uma coletânea aqui, eu ia ter umas 50 matérias por semana para botar para vocês. A mídia é importante? Mas ela tem que vender a verdade. Enquanto ficar nessa fofocaiada toda, complica. Porque ainda tem gente que acredita
Nesses repórteres aqui, como esse Guilherme aqui, essa figura aqui, acredita, atrapalha a gente. E potencializam contra a gente o tempo todo. Tá? Eu, por exemplo, parei da entrevista aqui na frente, porque deturpa tudo. Se bem que nós gravamos, divulgamos, isso é bom, mas aí deturpa tudo, o tempo todo busca aí confusão. A mídia não faz, né, como regra, não são todas, mas como regra não faz a matéria séria, mostrando a verdade do que está acontecendo, meu Deus do céu. Só que é difícil. O dia que está para ser inaugurada uma nova TV no Brasil, a CNN, qual é a nova TV? A CNN Brasil, pelo que eu estou sabendo, né, vai ser uma empresa, uma rede de televisão diferente aí da Globo, pelo que eu estou sabendo. Né? Torço para que isso seja real, realmente, para que a gente possa, né, destinar aqui, fazer que o nosso ministro vá dar entrevista para essa televisão. E não para a televisão que quando acaba, não a Globo, que é comum, né? Qual é a mensagem que a Globo dá? Ouve meus ministros. Né? Alguns não falam, não querem falar, é direito de não falar. Acaba a entrevista, mas dá a entender o que a Globo? Que aquele ministro é um bom ministro, apesar do presidente. Deu coisa boa no governo? Boa. O ministro é o responsável. Deu coisa errada? É o presidente o responsável. Acabar com esse tipo de informação, pô. Nós devemos deixar de fazer com que nosso ministro dê entrevista também para televisões que não falem, que não tem um compromisso com a verdade, não tem um compromisso com o Brasil. Dá a entender que se fosse outro presidente, você acha que eu fosse o outro, que ficou em segundo lugar, esse ministro, algum desses ministros, seria um ministro do Brasil? Duvido. Seria um ministro como os anteriores que vocês tiveram aí. Tá? E não o ministro técnico que nós tivemos. E acredito que cada vez mais estão se convencendo no Brasil que o Brasil está dando certo. Estamos tendo problema desse vírus, o coronavírus, está no problema. O mundo todo está sofrendo. As bolsas estão caindo no mundo todo, com raríssimas exceções. O dólar também está se valorizando no mundo todo. E o Brasil, o dólar está 4,40, é isso mesmo? 4,41? 4,44. A gente lamenta, porque isso aí vai, mais cedo ou mais tarde, vai influenciar naquilo que nós importamos, até no pão. O trigo vai influenciar. Tenho falado com o Paulo Guedes, eu não interfiro na questão do Banco Central, quando vende dólar ou não vende, não interfiro. Falo com o Paulo Guedes, se a política é essa mesmo, e eu tenho que confiar nele, pô. E vou continuar confiando nele. Ele faz a política econômica, ele que entende do assunto. Né? O problema agora do dólar a culpa é do coronavírus, paciência. Está 45 mesmo, mil? Ou já caiu ali? Tá ok? A Jovem Pan está com 45. Obrigado, Jovem Pan, um abraço aí. Está divulgando o nosso sinal, 45 mil. E o nosso... 31 mil. Tá bom, pô. Tem muita gente que está com sinal, que está com milhares ali na ponta da linha. Isso é muito bom. Na próxima live da semana que vem, está previsto eu estar eu acho que Mossoró, semana que vem? Não, é de Mossoró, é na volta dos Estados Unidos. Está previsto estar nos Estados Unidos, não sei. Tá? Semana que vem. Vamos deixar aqui a pergunta rolando aqui para eu poder responder alguma coisa. Porventura o pessoal venha perguntar. Então, está encerrado aí? Pessoal, eu apelo a todo mundo, né? Serenidade, patriotismo, responsabilidade, verdade. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Não vou falar bem do meu governo, você que julga na ponta da linha. Pode ter certeza que cada vez mais os chefes de poderes vão se ajustando, tá? Porque a nossa união, são 4 homens, né? Quanto mais ajustados nós tivermos, nós juntos podemos fazer um Brasil melhor para 210 milhões de pessoas. Então é isso que eu peço a Deus, peço serenidade, tá certo? Da minha parte estou pronto para ceder também, que eu também erro, acontece, mas nós 4, e depois um segundo plano, obviamente, né? Mas um plano também importante, integrantes do parlamento, dos poderes. Se nós aí afinarmos a viola, como se dizia no passado, o Brasil realmente decola. Caso contrário, todos nós perdemos. E entre nós não tem ninguém melhor ou pior do que o outro. Nós somos iguais também nessa responsabilidade. Então, um abraço a todo mundo. Muito obrigado pela audiência enorme. Tá ok? E até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.